A primeira etapa da gestão de mudanças é a definição do gestor da mudança. Pode ser uma pessoa ou um grupo dentro da organização. Embora a palavra gestor remeta a um único indivíduo, você pode ter um grupo como gestores da mudança, tá? Então, o que é que precisa? Vamos pensar o que precisa para esses gestores, né, num grupo, em geral. É o perfil de liderança, a visão de futuro e do cenário social a ser construído, trabalhar com os outros na construção da organização e na tarefa de um projeto. Isso aqui tem que estar muito claro, né, que ele não vai trabalhar sozinho. Reconhecer os processos e ter flexibilidade para se adaptar ativamente a eles. Então tem que ser alguém flexível, que faça aí um mapeamento dos processos. Ter atitude de servir, estar instrumentalizado para o processo de conduzir as mudanças requeridas. Esse estar instrumentalizado significa ter certa autoridade, né? E também as ferramentas adequadas, as condições necessárias. Mas ele também precisa não ser tão autoritário, por isso que está atitudes de servir. Privilegiar a imaginação e a criatividade, então ele também precisa, novamente, não ser tão autoritário e privilegiar isso aqui na sua equipe. Saber usar o conhecimento e a informação, a capacidade aí técnica. Promover a motivação de todos os participantes. Um líder precisa ser alguém que saiba motivar a sua equipe. Assumir a ambiguidade e os conflitos para resolvê-la, porque o que acontece? Muitas vezes os gestores eles tentam negar a existência de conflitos e ambiguidade. Isso é um erro, você tem que saber que existem. É o primeiro passo para você resolver um problema, é você saber que aquilo é um problema. Às vezes as pessoas têm um problema e insistem em dizer que não tem. Quem nunca, né? Aí um familiar, um pai, uma mãe que diz que não tem nenhum problema de saúde, mas quando você vê a pessoa tem sim, mas ela não quer dizer para ela mesma que ela tem. Então, você tem que fazer esse diagnóstico e não tentar inventar que está tudo bem. Tá? Vai ter problema, por isso que existe a gestão de mudança, para tentar mudar para algo melhor. Assumir risco, isso é uma característica geral que os gestores e os empreendedores precisam ter, mesmo a custo da própria segurança pessoal no emprego, tá? Então, geralmente esses caras, né, estão num cargo mais elevado, e um cargo que, quanto mais próximo do estratégico, em termos de nível organizacional, mais risco se corre na tomada de decisão, né? Isso pode, se der errado a gestão da mudança, cabeças vão rolar e as primeiras cabeças são dos gestores de mudanças. Ter um compromisso ético com seu papel de líder. A ética sempre estando em primeiro lugar, né? Você não pode também ser antiético para implementar as coisas da forma como você quer, sempre sem escutar os outros. E aqui, ó, saber escutar, exatamente. E comunicar-se também. A comunicação é importantíssima, tá? Porque você pode elaborar um bom plano para mudança, mas se você não souber comunicar, não vai funcionar. Segundo passo, diagnóstico organizacional. Então, o conhecimento do histórico da situação atual da empresa, importantíssimo para a gestão da mudança dentro da empresa. Para você mudar, você tem que partir de algum local, né? E para você chegar nesse local atual, você partiu de outro. Então, o conhecimento tanto do passado como do presente é importante para você buscar ali um futuro desejado. O que é que você tem que fazer nesse diagnóstico? Quais são os pressupostos dele? O objetivo de realizá-lo esteja claro, tá? Você precisa estar bem claro que você, de fato, precisa fazer isso. Os recursos necessários para efetivá-lo estejam definidos. O conjunto de variáveis a serem estudadas sejam conhecidas. A profundidade do estudo seja determinada. Por quê? Quando a gente fala em profundidade de estudo, sempre tem um custo de tempo e dinheiro. Então, qual o custo que é ideal? Claro que quanto mais você gastar de tempo e dinheiro, melhor vai ser seu estudo. Mas também vai ter um nível a partir do qual um maior detalhamento não vai trazer tantos resultados positivos. E aí talvez seja melhor você assim parar de fazer de gastar tempo e recursos com o estudo, porque o que você já tem já é suficiente por um bom diagnóstico. O tempo para viabilizá-lo e validá-lo ser estabelecido, então também tem esse tempo, tá, para validação.
o grupo técnico que irá realizá-lo esteja capacitado. Então, quem vai realizar esse diagnóstico precisa estar capacitado. Uma das principais ferramentas de diagnóstico empresarial é a matriz SWOT. Então, a gente tem bastante aula aqui no canal sobre análise do ambiente interno e externo. Mas a matriz SWOT ela faz uma síntese. São 4 quadrantes, e SWOT vem do inglês. O primeiro é o S, Strength, que é força, então são fatores positivos internos. Os fatores negativos internos são weakness, então W, fraqueza. Os fatores positivos externos, a opportunities, que são as oportunidades. E os fatores negativos externos, as threats, que são as ameaças. Né? Do inglês fica SWOT, no português se traduz para fofa. A matriz fofa, fica bem fofo o nome, né? Uma vez realizada a análise da matriz SWOT, o próximo passo é definir se existem razões para a mudança. Essas razões vão estar nos pontos fracos da organização, sejam externos ou externos. Principalmente, tá? Porque se já está um ponto positivo, se ataca primeiro os pontos fracos. Não quer dizer que tem um ponto positivo, eu nunca vou mudar. Muitas vezes você pode potencializar esse ponto positivo, mas geralmente é mais viável você tratar primeiro dos pontos fracos, seja ali um fator interno, seja um fator externo. Razões externas são sociais, então mudanças de crenças, valores, atitudes e opiniões da sociedade. Exemplo, movimentos ambientalistas e feministas. São coisas que historicamente mudaram na sociedade. Falas que no passado eram aceitáveis, por exemplo, propaganda ali de cerveja, que você banalizava o corpo da mulher. E lá na década de 80, 90, 80, né, era comum e ninguém questionava tanto isso. Hoje já se questiona muito mais, né? A sociedade evolui. E aí você tem que saber que o tempo é outro, então, e que essas mudanças sociais sempre vão acontecer, crenças, valores, e portanto você precisa estar com a sua empresa adaptada. Se a sua empresa está com a mentalidade lá na década de 90 em relação a essas questões, precisa mudar. Isso está bem claro, porque senão, por uma questão ética primeiro, segundo, por uma questão de própria rentabilidade. Tá? Porque senão ela vai ser cancelada. Né? Mesma coisa a questão ambiental. Tá? A política, razões políticas, né? Tendências estruturais de longo prazo e alternâncias de curto prazo. De governo para mercado, pós-intervenção estatal. Então, existe a política, ela quase sempre é cíclica. Uma hora entre a esquerda, outra hora entre a direita. Né? Do ponto de vista econômico, a esquerda vai ser sempre mais pró-intervenção estatal. Do ponto de vista do mercado, a direita já prefere, mas isso é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista cultural já são outras coisas. Isso sempre vai estar, mas apesar de ter essas flutuações, tem uma questão estrutural do país. Por exemplo, os Estados Unidos é um país ou região, né, mais pró-mercado do que o Brasil. Mesmo que lá esteja um governo de direita ou de esquerda, no geral eles têm uma tendência estrutural de ser mais pró-mercado. Ou o Chile aqui, pensando em país da América do Sul. O Brasil já é um país mais de intervenção estatal, um país desenvolvimentista, tá? Que estruturalmente é dessa forma. Embora você possa ter ciclos com alguns governos mais pró-mercado. Agora a pergunta é, qual é a tendência? Mesmo que o Brasil seja de intervenção pró-estatal, a tendência estrutural, assim, acho que não só no Brasil, mas no mundo, é que essa força do Estado diminua. Mesmo que a taxas menores em países como o Brasil, né, ou com flutuações, tá? A tendência é que diminua por uma questão que é global. Então, isso é a tendência, tá? Tendência estrutural. Econômica, ciclos econômicos de expansão e recessão, isso também sempre vai ter, né, um melhor momento econômico, muitas vezes associado com a questão política, mas é normal que se tenha esses ciclos também. E tecnologia. A questão tecnológica que estão melhorando em comunicação, transporte, produção, infraestrutura. Então, são questões aí externas que vão impactar a empresa. A empresa precisa gerir a mudança para se adaptar cada vez mais a essas questões aqui. Internamente, o que é que a gente tem? Associações profissionais, então os sindicatos e órgãos de classes, engenheiros, médicos,
advogados, nem sempre você tem os órgãos de classes hoje dessas categorias, mas nem sempre você teve. E assim, novas categorias podem estar surgindo sindicatos. Quem sabe, o sindicato dos Ubras ou a associação dos Ubras já deve ter, mas a tendência é que se formalize mais, talvez, como você tem aqui a OAB ou algo do tipo, né? Então você tem que estar atento para como é que essas associações profissionais estão atuando. Então, tanto o sindicato como os órgãos de classe que regulamentam a profissão. Novos objetivos, metas estabelecidos pela organização, isso é interno. A entrada de novos diretores no nível estratégico, por exemplo. Você vai estabelecer novas metas, novos objetivos. Só que assim, você tem que estabelecer novas metas e preparar a organização como um todo para cumprir esse objetivo ou meta. Então, como é que você vai preparar? A gestão de mudanças. A mentalidade dos profissionais que estão atuando na empresa quanto aos seus sindicatos e órgãos de classe, gestão de mudanças. Detalhe, metas quantitativas, objetivos qualitativos. Tem uma diferença, a gente já falou em vários vídeos aqui no canal. Tá? Posso dar sugestão de vídeo que eu falo dessa diferença. Excedente de recursos. A organização tende a alterar seu perfil à medida que busca novas oportunidades de crescimento. O que é que ela faz com o que pode eventualmente sobrar ali no caixa da empresa? Ela reinveste nela mesma, ela distribui para os acionistas. E o que é que precisa mudar em termos de mentalidade nessa questão? A terceira etapa é a direção da mudança. Após o diagnóstico, que é a segunda etapa, o gestor da mudança define onde ela deve ocorrer. As tarefas individuais, a estrutura organizacionais e a direção estratégica são também subetapas aqui, né? A gente pode falar dessa forma. Então, tarefas individuais são aquelas operacionais. Se a gente define aí que a mudança deve ocorrer nas tarefas individuais, está falando da maneira de realizar o trabalho, da natureza dos materiais e recursos utilizados, a natureza da tecnologia e do processo de trabalho, as práticas de segurança, adaptação às legislações e padrões de qualidade. Então, são mudanças operacionais na empresa, tá? São menores do que as mudanças das estruturas organizacionais, que estão mais relacionadas ao nível tático. Não só eles, mas está mais relacionado nesse contexto, né, de nível tático. Então, você tem mudança na atribuição de responsabilidade, mudar ali a autoridade de um ou mais cargo, diminuir de outro. A própria organização da empresa, né, ou da organização, fica meio que redundante. A organização da organização. Mas a primeira é mais no sentido do verbo organizar, a segunda da organização como objeto de estudo da administração. Então, organização dos departamentos, níveis de supervisão, quantos níveis hierárquicos tem que ter a empresa, né? Talvez diminuir ali os níveis hierárquicos seja uma mudança necessária. O tamanho e a natureza das equipes. Quantos subordinados tem cada gestor, cada gerente? Pode ser que tenha muitos subordinados, e aí você tem que fazer equipes menores, ou pode ser o contrário também. As condições de trabalho e a disposição da área de trabalho, autoridade e responsabilidade otorgada a cada funcionário. Tá? Você talvez possa ser viável para a empresa, dar mais autonomia, inclusive para quem está no operacional. Outro tipo de mudança é a estratégica. Aqui é uma mudança mais densa, né? mais complexa, porque a estratégia está relacionada à alta cúpula da empresa, que afeta toda a empresa. Então, é uma mudança de reorientação, por exemplo, da missão, da razão de ser da organização, ou da visão, de onde ela pretende chegar. Muitas organizações mudaram, tiveram que mudar sua missão e sua visão para se adaptar ao novo contexto ambiental, no caso, no sentido da sociedade onde está inserida. A cultura organizacional também, a mudança no conjunto de valores e crenças que movem a organização. E os objetivos de longo prazo, estabelecidos para avaliação de resultados. Às vezes você percebe que o objetivo de longo prazo já ficou inviável, e aí você vai ter que pensar em postergar o prazo, né, ou definir o que vem a ser longo prazo, ou um novo objetivo, ou que já ficou bem palpável e você já almeja algo maior do que você tinha almejado há 2 ou 3 anos atrás. Ou então, que a diferença não esteja no prazo,
ou então que o objetivo já não faz sentido. Aí você tem que definir um outro objetivo de natureza diferente. A quarta etapa é a definição da estratégia de mudanças. Então, você vai formular o plano estratégico de mudanças. Tá? Então, o plano é algo concreto, material. Né? Então, a estratégia, quando a gente fala planejamento estratégico, é algo abstrato, que está no mundo das ideias. Quando você pega a ideia e coloca no papel, aí você tem um plano. Então, inclui a análise, o planejamento, a seleção de estratégias que aumentam as chances de que os objetivos das mudanças sejam alcançados. Mas tudo isso aqui tem que estar materializado no plano. Então, as estratégias devem considerar as restrições, tá? Então, sempre você tem restrições na empresa. Restrição primeira de tempo, disponível para planejar e executar. O tempo é o recurso mais igual do mundo, né? Porque não importa se você é bilionário ou se você é um mendigo. O tempo, o seu dia vai ter 24 horas, tá? Então, por isso que é o bem mais precioso do mundo, a gente pode dizer assim. Extensão das mudanças propostas. Isso aqui você deve ver qual é a restrição que tem quanto a você tentar expandir ali as mudanças propostas, porque se você colocar muita proposta de mudança, aí já pode ficar inviável para um determinado período de tempo que você quer. Então, talvez é melhor propor ali as mudanças que sejam factíveis para um momento e posteriormente propor outras, né? E com certa cautela. As características que devem ser mudadas, porque pode ter características que são mais difíceis de mudar. E para você mudar elas, você precisa primeiro mudar outras. Então, é uma restrição mudar ela, ao menos naquele momento. A disponibilidade de recursos, a atitude da organização frente ao risco de qualquer mudança, porque sempre vai ter um risco. E aí a organização, ela tem um perfil de risco. Pode ser uma organização que não tem um perfil de assumir tanto risco. Assim como as pessoas, os gestores também, têm seu perfil. Então, se não tiver muito alinhado com o perfil da organização, das pessoas que trabalham nela, o risco assumido, pode ser que não funcione, porque o gestor pode propor algo muito arriscado que as pessoas da organização não queiram, não se sentem confortáveis em fazer. Aí ele vai precisar motivar bastante para as pessoas assumirem esse risco, porque ele pode estar com um perfil de risco diferente do perfil da organização como um todo. Então, o gestor tem que estar atento. O que é o perfil de risco dele e o que é o perfil de risco da organização, que pode ser diferente. Capacidades organizacionais para introduzir e sustentar o processo de mudança. Então, tem que ser uma mudança que esteja dentro da realidade. Você não pode propor uma mudança que esteja fora, que as pessoas não têm capacidade, ou não têm perfil de risco. E a organização o problema pode até não estar nas pessoas, pode estar nos próprios recursos, infraestrutura, entre outras coisas da organização. Analise as alternativas. Que seria a análise das alternativas, que deve atender aos seguintes critérios: correspondam ao ambiente externo prevalecente, então essas alternativas, se elas estão dentro aqui do que tem no ambiente externo, envolvam uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, de longo prazo, está nesse sentido aqui essa palavra, tá? Não necessariamente naquela conotação mais ambiental, mas aqui é de que duradouro aqui, né? Sejam consistentes com outras estratégias da organização, forneçam uma flexibilidade adequada para a organização, sejam compatíveis com a missão e com os objetivos organizacionais estabelecidos, sejam viáveis do ponto de vista técnico organizacional e factíveis também do ponto de vista de recursos disponíveis. Muita coisa do que já estava também no tópico anterior, né? Mas, por exemplo, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pensa em missão e visão da empresa como algo, e objetivos organizacionais também, como algo meramente formal. Vou definir uma missão porque a empresa tem que ter uma missão. E a gente esquece que não tem que ser assim. A missão existe e tem uma razão dela existir. É a razão de ser da empresa. Então, você também tem que estar sempre condizente. Às vezes, a empresa, de fato, precisa mudar a sua missão. Mas não é o ideal que a empresa fique toda hora mudando a missão. A missão tem que ser algo muito bem pensado e que faça sentido para o resto da empresa. É por isso que ela existe. 3 ordens de estratégia. Então, tem as estratégias gerais relacionadas aos objetivos globais da organização.
As específicas, então você vai pensar numa área específica que a organização está precisando mudar. Geralmente você tem, todas as áreas precisam ter algum grau de mudança, mas vai ter aquela que vai ser crítica e que vai precisar de certa urgência para você mudar, e você vai implementar seus esforços nessa área. E as funcionais? Aqui, quando fala em áreas funcionais, a gente está falando assim, no setor de marketing, quando a empresa está organizada com uma estrutura organizacional funcional. Tem aqui no canal aula sobre isso. Porque pode ser diferente assim de uma área específica, dependendo da estrutura organizacional. A empresa pode estar com outra estrutura organizacional. Tá? Estratégias gerais. Então, você tem estratégia de concentração, foco em um único produto ou prestação de serviço. Estratégia de estabilidade. A organização procura mudar para manter seu produto ou serviço. Então, é estabilidade porque ela busca aqui manter. Porque às vezes você tem um produto ou serviço, mas você precisa estar mudando para manter. Assim, para se defender de ataque de concorrentes, por exemplo. Estratégia de crescimento. Estratégia mais comum perseguida pelas organizações que se orientam ao mercado. Ela não quer só manter o produto ou serviço, a fatia de mercado, market share desse produto ou serviço. Ela quer expandir. E tem a estratégia de redução das despesas. Então, a estratégia de redução de pessoal, diminuição de estoque, corte de gasto, enfim. Normalmente, no processo de mudanças, as estratégias são combinadas. Não quer dizer que eu escolhi essa aqui, então as outras não me interessam. Geralmente, não é só assim, você combina elas. Você tem estratégias específicas, podem ser relativas aos concorrentes, aos fornecedores, clientes, produtos e serviços. Aqui estava específico, numa área específica, mas também pode ser, inclusive, fora da empresa. Vou colocar aqui, porque isso é importante. Tá? E aqui está mais claro, né? Porque pode ser os concorrentes, os fornecedores que estão fora da empresa ou dentro da empresa. Tá? Área específica fora ou dentro da empresa. Então, mais nessa conotação. E as estratégias funcionais, relacionadas às áreas funcionais. Aí sim, olha, vem a área financeira, recurso humano, o operacional, a produção, que são áreas das chamadas funções administrativas. E tem um gráfico aqui que é interessante. Escolha a forma de introdução da estratégia. Ele é baseado na persuasão e na ajuda, e nas consequências de curto e longo prazo aqui. Então, você pode fazer uma gestão de mudança, implementar a estratégia de forma lenta, porque aí você vai ter menos persuasão e vai mais ajudar seus colaboradores. Então, você está querendo... Qual a estratégia que você vai adotar? Uma estratégia de dar mais informação e tentar mudar ali o comportamento aos poucos, através da informação. Ela é mais lenta. No outro lado, nós temos aquela que você meio que impõe uma mudança. Então, tem mais persuasão e menos ajuda. Você vai estabelecer uma política, vai tentar facilitar, mas mesmo que tenha aí uma determinação, né? Você não vai só agir com informação e esperar que todo mundo mude lentamente. Você vai impor e facilitar para que eles mudem, mas de forma tanto quanto imposta. Esse tipo aqui de implementação rápida, ele tem consequências de curto prazo, positivas ou negativas, porque se for muito imposto, você não pode não conseguir seu objetivo se o pessoal não gostar de toda essa imposição, tá? Já quando é uma implementação lenta, mais no sentido de informação do que da imposição, ela tende a ter um prazo maior. Então, isso é o ponto negativo, porque ela pode demorar para ter resultado, mas ela também vai ter menos conflito, porque você vai explicando aos poucos os funcionários. Qual é a melhor? Depende. Porque às vezes você precisa de fato ser rápido em implementar a mudança. Aí vai ter que fazer algo mais impositivo, vai ter que ser mais autoritário. Em outros momentos, não. Você tem mais tempo disponível e essa opção aqui vai ser melhor. Os métodos de mudança eles são 4 aqui, né? Tecnológico, envolve a mudança por uso de tecnologia. Então, atualmente é obrigatório, porque a tecnologia está sempre mudando. Então, as pessoas vão ter que estar aprendendo. Né? Por exemplo, nós professores, né? Antes mesmo da pandemia, mas principalmente com a pandemia,
tivemos que aprender, a sua grande maioria, a usar aí as plataformas digitais, né? Google Meet. Os alunos também tiveram que aprender bastante. Aqui, eu como professor do YouTube, chamado EduTuber, né? Aprendi a usar muita coisa aqui, então você tem, mas isso viria, mesmo se não fosse a pandemia, mas com a pandemia foi acelerado. Estrutural, visa a mudança nos papéis, funções, burocracia institucional. Então você vai mudar a estrutura organizacional. Então essas são as dimensões, olha, a complexidade, formalização, centralização e coordenação, tá? Gerencial, mudar as regras de relação entre os funcionários da organização. Então, novos métodos de recompensa, salário com renda variável, né, com produtividade, com base em meritocracia, pode ser alguma forma, recompensa não só financeira, mas algum benefício social, uma mudança de comportamento quanto à questão de valores até da empresa, tá? Isso também tudo inclui um ambiente de trabalho melhor, e a questão humana, esforço dirigido para mudar as pessoas. Exemplos são os cursos de capacitação. Valores necessários para a organização que pretende mudar, né? O que se deve evitar? Visão de que as pessoas são mais, não querem mudar, e as pessoas estão ali só por obrigação, só pelo dinheiro, e elas não querem colaborar com a empresa. Isso pode ser verdade, eu não estou dizendo que todo mundo tem que acreditar que todo mundo é bonzinho. Mas se você partir desse pressuposto de que todo mundo é mal, você não vai acreditar em nada, né? Você vai ser desconfiado com tudo e você não vai conseguir gerir uma organização dessa forma. Você tem que confiar nos seus subordinados. Você tem que também transmitir confiança. Resistir às diferenças individuais, porque isso você tem que saber lidar com as diferenças, né? Uma questão aí de você ter aqui certa ética, né? Tem uma palavra que é melhor para isso, não estou lembrando agora. Empatia, essa é a palavra, empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é saber que o outro é outro e possui outras realidades que você não tem. Né? Então não é se colocar você com a sua realidade, se coloca no lugar do outro. Você tem uma história diferente. É você buscar ao menos entender a história daquela pessoa para aí sim, depois tentar se colocar com a cabeça dela no lugar dela. É bem difícil a empatia. Então é muito mais difícil do que se pensa por aí. Demonstrar sentimentos pessoais, você tem que evitar, tá? Levar para o lado pessoal, as relações profissionais, tem que sempre tem que estar evitando, separar o que é pessoal do que é profissional. Comportamentos falsos devem ser evitados, a desconfiança, eu acabei de falar isso, né? O medo de correr risco, o medo excessivo de correr risco. Medo já traz um excesso, tá? Então, assim, um excesso de querer evitar risco é ruim. Ênfase em competição. Porque se você só pensar em competição, isso leva a um certo desgaste. E, na verdade, o paradigma é pensar muito mais em cooperação. Já está do outro lado. O que se deve promover? Aqui são opostos, né? A visão de que as pessoas são boas, aceitar e utilizar a diferença. Olha só, utilizar as diferenças. Então, usar isso para o bem, né, da organização. Expressão dos sentimentos, comportamentos autênticos, a confiança, a coragem de correr riscos calculados e a ênfase na cooperação. Implementação da mudança. É a hora de colocar em prática tudo que foi planejado. É isso, colocar a mão na massa. Os líderes eles vão ter o papel essencial no estímulo e manutenção da mudança organizacional. Por quê? Eles não vão conseguir botar a mão na massa em todas as partes da mudança, por exemplo, todos os seus liderados, porque essa é a função do operacional, né? Muito mais um trabalho de colocar a mão na massa. Só que o que é que eles vão ter que fazer? Motivar, estímulo, enfim, explicar o porquê da mudança. É importante que os líderes compreendam o processo usual de mudança das pessoas. E a psicologia traz para a gente o que é comum, como é que as pessoas mudam, né? Assim, toda vez que você propõe uma mudança, pensa lá nos seus pais. Eu gosto muito do exemplo dos pais, que nossos pais eles costumam ser mais aversos a mudanças, né? Principalmente que está para trás da geração dos milênios. Né? Os milênios já mudam com mais facilidade. Então, quando você tenta convencer uma pessoa de mudar o comportamento dela, a primeira
reação dela é recusa. Mas, você sabendo que ela vai recusar de imediato, você tem que continuar insistindo um pouco, mas sem desrespeitar a pessoa. Porque aí ela vai passar por uma fase de resistência. Depois que ela passar dessa fase, é experimentação. E se a experimentação começar a ter resultado, aí ela já chega com uma parte de comprometimento. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu pai, né? Eu estudei a questão de investimentos e meu pai investia na poupança. Ainda hoje ele investe um pouco, porque ele não chegou completamente aqui. Mas aí quando eu falei para ele, pai, não investe na poupança, investe num título de renda fixa que rende mais e o risco é o mesmo. Eu estudei para isso. Eu sendo filho, mesmo sendo filho, a primeira etapa dele foi recusa. Ele falou, não, porque eu já sou mais velho, eu sei que é melhor a poupança. Eu continuei insistindo. Aí ele começou a resistir, né? A gente ficava nessa coisa de pai para filho. Aí uma vez eu conversei ele de experimentar. Abriu uma conta no Nubank, no Banco Inter, né? Ele só queria saber da Caixa Econômica. E aí ele viu que de fato era melhor. Começou a ver um pouco. Hoje ele já está um pouco mais comprometido. Ele já pega o salário dele e não coloca tudo na poupança. Ele já deixa lá no investimento melhor. Ele mesmo já faz por conta própria. Mas eu meio que, antes mesmo de eu ter estudado isso aqui, eu sabia que ia ter que passar por essas fases, por isso que eu insisti. O gestor de mudança, ele tem que saber disso, ele não pode, logo na primeira recusa da pessoa, desistir de propor a mudança. Até porque, se ele for isso, ele vai estar muito fraco diante da sua organização, né? Ele tem que, de certa forma, se impor, mas assim, sem ser arrogante. Porque se eu fosse arrogante desde o início com meu pai, nunca queria passar para essa outra fase. Então, é isso.